Meu nome é Flora e, aos 27 anos, me firmei como arquiteta. Trabalho em uma empresa bem conceituada da minha cidade e, nos meus dias de folga, gosto de relaxar lendo livros. Levo uma vida tranquila agora, bem diferente da minha infância, que foi cheia de dificuldades e falta de carinho familiar. A única luz naquela fase foi minha tia, uma pessoa incrível, cheia de amor e alegria. Mesmo sendo só 13 anos mais velha que eu, hoje, quero compartilhar algumas memórias dela que ainda aquecem meu coração. Desde pequena, senti a frieza dos meus pais. Eles eram rígidos, tinham expectativas altíssimas e não escondiam a decepção quando eu não correspondia. Me lembro de um episódio na primeira série. Tirei uma nota que não era perfeita em uma prova simples. Eles me repreenderam, e tudo o que consegui dizer foi um tímido "sinto muito". Minha mãe, visivelmente desapontada, apenas lamentou: "Como podemos ter uma filha assim?" O olhar severo deles me fazia sentir que eu nunca era boa o bastante. Nasci em uma família de médicos, num bairro nobre de uma cidade do interior. Meu pai era médico, minha mãe enfermeira, e desde cedo eles me colocaram em uma escola particular, esperando que eu seguisse a mesma carreira. Mas, apesar dessas expectativas e da pressão ao meu redor, meu desempenho acadêmico era apenas mediano. Eu me esforçava para ir bem, passava horas estudando sozinha, mas nunca parecia suficiente. Enquanto isso, minha irmã mais nova, Penny, brilhava naturalmente. Apenas um ano mais nova que eu, ela já se destacava desde o jardim de infância. Sempre estava alguns passos à minha frente nos estudos, o que fez com que recebesse ainda mais atenção e recursos dos nossos pais. Isso me fez sentir cada vez mais deixada de lado, especialmente depois que fui enviada para uma escola em Brandon após a primeira série. Eu me esforçava ainda mais nos meus estudos solitários, mas, para meus pais, eu continuava sendo apenas um aluno fraco e recluso. Apesar disso, meu vínculo com Penny permaneceu forte. Ela me adorava, o que era um pequeno conforto, mas o sentimento de ser inferior nunca me deixou. Com o tempo, a diferença no tratamento entre nós ficou ainda mais evidente. Nos feriados, Penny era levada a teatros e museus para enriquecer sua educação, enquanto eu ficava para trás, ouvindo palavras duras sobre como era um desperdício gastar recursos comigo. Passar esses momentos sozinho, escutando o riso das famílias ao redor, só aumentava meu sentimento de rejeição e inadequação. Mas tudo mudou quando meus pais planejaram uma viagem de 3 dias com Penny para um museu distante e não puderam me deixar sozinho por tanto tempo. Foi nesses momentos de solidão que comecei a entender melhor minha situação. Passei a refletir sobre o que realmente significavam amor familiar e autoestima, percebendo como essas primeiras experiências moldaram a pessoa que sou. Hoje, alguém que busca paz e consolo nas memórias do amor incondicional da minha tia. Em uma manhã fria, fui acordado de repente e levado para um apartamento simples em uma cidade vizinha. Meu pai, visivelmente irritado, tocou a campainha. Logo, uma mulher loira e descabelada atendeu. Era Molina, a irmã muito mais nova do meu pai e minha tia. Após uma troca rápida de palavras, meu pai, carregando uma grande bolsa, voltou para o carro sem nem me olhar. Enquanto ele dirigia para longe, Molina fez um gesto para eu entrar. Eu não tinha muito contato com ela. Nosso relacionamento sempre foi distante, ainda mais por causa dos avisos severos do meu pai para que eu ficasse longe. Ele vivia menosprezando Molina, chamando-a de classe baixa e criticando o fato de ela não ter terminado o ensino médio. A primeira impressão não ajudou. Cabelo loiro bagunçado, moletom cinza simples, tudo nela parecia diferente do que eu estava acostumado. Me sentei desconfortável em uma almofada fina na sala de estar, sem saber o que esperar. Mas, de repente, um cheiro delicioso tomou conta do ar, trazendo um alívio momentâneo. Molina apareceu com uma bandeja nas mãos. "Sopa de mariscos e scones. Você não tomou café da manhã, né?" Ela perguntou, com uma voz gentil. Com um pouco de cautela, provei a sopa de mariscos. Na mesma hora, fui surpreendido pelo sabor rico e delicioso. "Incrível, né? Sopa de mariscos é a melhor coisa para o café da manhã." Ela riu, com um jeito caloroso e acolhedor. Nos 5 dias seguintes, Molina cuidou de mim com uma gentileza inesperada. As refeições que ela preparava, ensopados, risotos, eram deliciosas, e dava para ver que ela realmente se importava comigo quando me oferecia mais um prato, sempre com um sorriso. Ela até me levou ao zoológico, apontava os animais com verdadeira empolgação. "Olha aquele gorila, não é incrível?" ela exclamou, animada.
Aquele passeio marcou o começo de uma nova fase no meu relacionamento com Molina. A partir de então, sempre que minha família viajava sem mim, eu ficava com ela. Ela sempre me recebia de braços abertos. Aos poucos, comecei a confiar nela de verdade. Eu sempre quis uma irmãzinha como você, ela dizia, me tratando com um carinho imenso. Mesmo assim, meus pais continuavam a menosprezá-la, sempre comentando sobre suas dificuldades na escola e o fato de trabalhar em um emprego mal pago. Se não quiser acabar como ela, não relaxe nos estudos, meu pai soltava, meio brincando, meio sério, quando estava bêbado. Por muito tempo, acreditei que tudo que ele dizia era verdade, mas, com o tempo, ficou cada vez mais difícil conciliar o que ele falava com a Molina que eu conhecia. Ela era uma cozinheira incrível, uma pessoa carinhosa e dedicada. Eu não conseguia entender por que falavam dela de um jeito tão ruim. Enquanto a diferença de tratamento entre minha irmã e eu ficava mais evidente, a vida em casa se tornava cada vez mais difícil. Quando cheguei à terceira série, recebi apenas o essencial. Eu recebia apenas o básico, roupas, comida, o suficiente para evitar a atenção dos serviços de proteção à criança. Quando tentava estudar em casa, era constantemente repreendida e mandada para fora. Acabei passando meus dias em parques ou bibliotecas. Mas, todo fim de semana, Molina me recebia de braços abertos. Ela era a única que realmente parecia se importar comigo. Um dia, enquanto preparava o jantar, ela me fez uma proposta inesperada. Flora, você gostaria de morar comigo? Perguntou, com a voz suave, passando a mão na minha cabeça de um jeito reconfortante. Se você acha que a vida em casa é difícil, pode me considerar um pai. Fiquei surpresa, senti uma mistura de alívio e apreensão. A ideia de ter um lar de verdade, onde eu fosse bem-vinda e valorizada, parecia um sonho. Nós comeríamos juntos todos os dias, dormiríamos lado a lado e até poderíamos ir ao zoológico de vez em quando, ela disse, fazendo tudo parecer ainda mais incrível. Parecia bom demais para ser verdade. Por um momento, hesitei, sem saber se algo tão bonito poderia realmente acontecer. Percebendo minha dúvida, Molina riu e brincou. Mas você pode não querer um pai bobo como eu. Isso não é verdade, rebati rapidamente. A ideia de morar com Molina era tentadora, mas algumas preocupações me seguravam. Ela ainda era solteira, e eu temia ser um peso para ela. Além disso, não conseguia parar de pensar em como meus pais reagiriam. Eles certamente veriam isso como uma traição. Então perguntei, Molina, será que dá mesmo para eu morar com você? Ela apenas sorriu e me mostrou um joinha. Tá tudo bem. Aquele momento foi único. Um desejo profundo de formar uma família com Molina cresceu dentro de mim. Naquele instante, decidi seguir em frente. Molina tentou conversar com meus pais sobre a ideia, mas eles foram totalmente contra. Parecia que a preocupação deles não era comigo, e sim com o que os outros iriam pensar. O que diriam seus amigos e colegas quando soubessem que eu não morava mais em casa? Depois de muitas discussões, chegamos a um acordo. Eu poderia morar com Molina, mas apenas como inquilina, nada de adoção formal. Assim que tudo foi decidido, as coisas aconteceram rápido. Peguei só o essencial, minha mochila escolar e algumas roupas, e me preparei para sair de casa. No meu último dia, meus pais foram frios. A única coisa que disseram foi para eu não descuidar dos estudos. Se você se tornar um problema e nos incomodar, mandamos você para uma instituição imediatamente. Minha irmã foi a única que parecia realmente triste. Enquanto se despedia, chorando, ela sussurrou. Irmã mais velha, eu te amo. Eu ainda tinha sentimentos pela minha família, mas ver as lágrimas dela só fortaleceu minha decisão. Quando cheguei à casa de Molina, fui recebida com um sorriso enorme e uma exclamação animada. Oba, estou tão feliz que você veio morar comigo. Naquele momento, eu soube que tinha feito a escolha certa, e prometi para mim mesma que construiríamos uma família baseada em respeito e orgulho mútuo. Começar essa nova fase com Molina trouxe seus desafios. O apoio financeiro dos meus pais foi mínimo, então precisei sair da escola particular e me transferir para uma pública. Mesmo assim, cada dia era uma pequena vitória. Quando eu tinha dificuldades com o dever de casa, Molina sentava comigo e, juntas, líamos os livros para entender a matéria. Sempre que eu tirava 95% em uma prova, ela sorria orgulhosa. 95 pontos? Isso é incrível! Você é demais, Flora! Com o incentivo dela, fui ganhando mais confiança, me tornei mais sociável,
Fiz amigos e passei a aproveitar a escola sem a pressão das sessões intermináveis de estudo. Para minha surpresa, minhas notas começaram a melhorar naturalmente. Sem esforço, me tornei uma das melhores alunas da turma. As dores de estômago constantes e o cansaço que me atormentavam simplesmente sumiram. Ficou claro que o estresse das expectativas rigorosas dos meus pais estava me afetando mais do que eu imaginava. Na sexta série, eu já tinha crescido muito, tanto em confiança quanto em força emocional. Aos poucos, fui me distanciando da visão fechada dos meus pais. Minha irmã, conforme crescia, começou a dar um jeito de me visitar escondida na casa de Molina, mesmo mantendo suas notas impecáveis e deixando nossos pais orgulhosos. Ela mostrava onde estava sua verdadeira lealdade. Juntas, construímos nossa própria definição de família, uma baseada em amor, apoio e compreensão, bem longe dos olhares críticos dos nossos pais. Os anos passaram rápido, já fazia uma década que eu morava com Molina. Durante esse tempo, me tornei uma jovem adulta independente. Consegui entrar para o curso de arquitetura em uma universidade nacional prestigiada, movida não só pela minha paixão pelo design, mas também por uma bolsa generosa que me garantiu independência financeira. Não precisava mais da ajuda dos meus pais. O mais importante, não queria ser um peso para Molina. No dia em que recebi minha carta de aceitação da universidade, Molina ficou radiante. Ela chorou de felicidade e preparou meu prato favorito, frutos do mar, para comemorarmos. Naquela noite especial, enquanto aproveitávamos a refeição, Molina decidiu compartilhar algo sobre seu passado. Ela contou que nasceu de um caso extraconjugal da mãe dela. No começo, o marido da mãe a aceitou como filha, mas, com o tempo, a pressão social o fez se afastar. Eu queria tanto o amor dos meus pais, ela disse, mas, sem receber o carinho que precisava, acabou entrando numa fase rebelde e se afastou da família, os mesmos avós paternos que eu nunca conheci direito. Molina sorriu para mim, os olhos brilhando de orgulho. Flora, você se tornou alguém incrível. Os olhos de Molina brilhavam de emoção. Você não seguiu os mesmos caminhos difíceis que eu segui, e olha como você cresceu. A rebeldia da juventude dela já tinha sumido, dando lugar a um olhar sereno e maduro. Foi tudo por sua causa, Molina, respondi, profundamente emocionada. Sem você, eu não sei onde estaria. Só de imaginar minha vida sem a presença dela, um arrepio percorreu meu corpo. Um ano depois, já na universidade, em um dia de primavera, algo inesperado aconteceu. Meus pais apareceram no meu apartamento, visivelmente irritados. Você também enganou a Penny, eles acusaram, me pegando de surpresa. O que aconteceu com Penny? Para qual faculdade de medicina ela vai? Perguntei, tentando entender o motivo da raiva deles. Minha pergunta só os deixou ainda mais furiosos. Não se faça de sonsa, você sabe muito bem. Penny foi embora para fazer o que quer. Meu pai estava tão agitado que mal conseguia terminar a frase. Ah, então era isso. Parece que a Penny se matriculou na escola de culinária. Respondi com calma, já imaginando o motivo do surto. Foi você que colocou essa ideia na cabeça dela. Você a influenciou com esses pensamentos errados. Na realidade, Penny havia deixado nossos pais acreditarem que estava se preparando para a faculdade de medicina, mas, em segredo, seguiu sua paixão e conseguiu entrar em um curso de nutrição, começando os estudos em abril. Você se sente inferior, então quis arruinar o futuro da sua irmã? Que atitude mesquinha! Minha mãe cuspiu as palavras com raiva. Isso não é verdade. A Penny escolheu o caminho dela sozinha, respondi firme, sem contar que o curso de nutrição era apenas um passo para o verdadeiro sonho dela. Meus pais nunca entenderam Penny de verdade. Eles não viam quem ela realmente era nem o que ela queria. Minha mãe continuava a gritar, me culpando pela escolha de carreira da Penny, quando, de repente, ouvi passos atrás de mim. Era Penny e Molina, elas tinham acabado de chegar. Assim que meus pais viram Penny, a raiva deles se voltou para Molina. Isso é culpa sua. Molina, primeiro a Flora, agora a Penny também? Você está arruinando nossas filhas. As acusações eram duras, mas a presença de Molina e Penny ao meu lado me deu força. Juntas, enfrentamos os julgamentos e críticas dos nossos pais. Estávamos unidas por nossas escolhas e pelo apoio que dávamos uma à outra. Os caminhos que escolhemos podiam parecer errados para eles, mas eram os certos para nós. Cada decisão foi tomada com cuidado, paixão e a liberdade que Molina nos deu.
Isso não é da sua conta, afirmei com firmeza, dando um passo à frente para proteger Molina da postura agressiva do meu pai. Penny, sempre ao meu lado, também interveio. Não culpe a Molina, eu sempre gostei de cozinhar, e ela só me ofereceu a cozinha dela. Foi durante as visitas à casa de Molina que Penny descobriu sua paixão pela culinária. Enquanto ajudava a cozinhar, percebeu o quanto aquilo a fazia feliz, mas nossos pais nunca prestaram atenção. Para eles, o que importava eram só as notas, os prêmios, as provas, não viam os sinais, nem mesmo quando Penny voltava para casa cheirando a óleo de gergelim. Quando percebeu que precisaria de uma bolsa de estudos para sair de casa, ela escolheu nutrição como alternativa. Assim como eu, conseguiu uma bolsa por mérito e, finalmente, teve coragem de contar aos nossos pais sobre seu verdadeiro sonho, se tornar chefe de cozinha. O rosto do meu pai se contorceu de raiva, seus lábios tremiam. Penny, eu aceito que você tire um ano sabático, ele disse, tentando manter a calma, mas saia já dessa universidade e entre numa escola preparatória para medicina. Eu recuso totalmente, Penny respondeu sem hesitar, firme como nunca. Minha mãe tentou apaziguar a situação, mas seu tom era carregado de desaprovação. Penny, nutrição e culinária são profissões que qualquer um pode fazer. Isso não é digno do seu talento. Todo mundo espera que você se torne médica. Penny cruzou os braços e encarou minha mãe de frente. Ah, é? Então me diz, mãe, você sabe cozinhar? Se qualquer um pode fazer isso, você sabe fritar camarão pipoca perfeitamente? Ou fazer um vinagrete de verdade? Ficava óbvio que minha mãe não sabia cozinhar, sempre confiou em comida pronta ou delivery. Pega de surpresa, ela ficou sem palavras, hesitou, Penny continuou, sua voz fria e firme. Engraçado viver a vida inteira dependendo dos outros para cozinhar e, ao mesmo tempo, menosprezar os chefes. Ela respirou fundo antes de dizer, em vez de me obrigar a ser médica, por que não dão essa oportunidade para alguém que realmente quer, alguém que faria isso de coração? Meu pai bufou, tentando se segurar, mas Penny nem piscou. Mãe, pai, vocês nem sabem. Minha irmã é muito mais talentosa do que eu. O choque no rosto dos dois era evidente. Isso não pode ser verdade, minha mãe murmurou, como se fosse impossível. Penny cruzou os braços. Vocês ao menos sabem em qual universidade minha irmã estuda? Os dois trocaram olhares confusos. Bem, meu pai tentou dizer algo, mas hesitou. Penny riu sem humor. Vocês não sabem, também não fazem ideia de quão prestigiado é o departamento de arquitetura da universidade dela. Ela conseguiu entrar porque é excelente, academicamente falando. Isso mesmo, acrescentei. Se tivessem prestado atenção, saberiam como me sair na escola, mas vocês nunca foram a nenhuma reunião de pais e professores. O silêncio caiu pesado sobre a sala. Meus pais ficaram sem resposta, sem argumentos. Suas expressões mostravam claramente que perderam a batalha. Olhei para eles sem emoção, minhas palavras diretas e cortantes. O sucesso na minha educação não foi por causa de vocês. Foi graças a Molina. Penny, já decidida, deu uma risadinha, um riso de despedida. Não se preocupem, disse, eu mesma cuidei da minha mensalidade e estou pronta para viver sozinha. Já mudei minhas coisas. Aposto que nem perceberam, não é? O choque no rosto dos dois foi instantâneo. A raiva deu lugar ao pânico. Molina, que havia ficado observando até então, soltou um suspiro. Sua paciência tinha chegado ao fim. Vocês sempre se importaram só com notas. Que desperdício. Seus filhos são incríveis, mas nunca foram reconhecidos por quem realmente são. Meus pais engoliram em seco. Pela primeira vez, foram confrontados e não tinham como revidar. Foram ofuscados por Molina, a pessoa que sempre desprezaram. E aquela foi a humilhação final. Essa era a dura realidade que enfrentávamos. Meus pais, sem ter o que dizer, ficaram completamente calados enquanto Penny, com a ajuda de um amigo, fez as malas e se mudou para outro estado, a umas boas 4 horas de carro. Eu não tinha esperanças de que essa mudança faria meus pais enxergarem as coisas de forma diferente. Sabia que, para eles, nada realmente mudaria em relação a mim ou a Penny. No meu segundo ano da faculdade, os velhos hábitos deles voltaram com força. De repente, me ligaram, insistindo para que nos encontrássemos. Senti um aperto no peito, uma sensação estranha de que algo ruim estava por vir, mas, de uma coisa eu tinha certeza, não importa o que dissessem,
eu não voltaria para casa. Marcamos de nos encontrar em um restaurante que eles gostavam. Fui acompanhada de Molina, o que, pelo jeito, os incomodou bastante. Assim que nos sentamos, eles puxaram vários panfletos de universidades de dentro das bolsas, todos de faculdades conhecidas por seus programas de medicina. Fiquei encarando aqueles papéis antes de perguntar, já prevendo a resposta. O que é isso? Meu pai suspirou, como se estivesse me dando uma grande oportunidade. Estamos lhe dando uma chance de tentar de novo a faculdade de medicina. Não é um ótimo negócio? Uma chance de se redimir, de provar que você pode superar sua irmã, aquela por quem você foi deixada de lado. A forma como falaram, como se estivessem me fazendo um favor, foi quase cômica. Por um momento, decidi entrar no jogo. Uau, sério? Isso é incrível! Quem diria que vocês dois se importavam tanto comigo? Nossa, eu devia mesmo ser muito grata por essa chance, né? Minha voz estava carregada de sarcasmo, mas eles não perceberam. Meu pai acenou com a cabeça, satisfeito, enquanto minha mãe até sorriu, achando que eu estava aceitando a ideia. Mas eu não consegui segurar por muito tempo. Comecei a rir. Hein? O que foi? Meu pai perguntou, confuso. Ah, nada. É que é engraçado ver você tão feliz com essa proposta ridícula. Sério? Isso é simplesmente impossível. Eu tenho minha própria vida. No momento em que perceberam que eu estava tirando sarro deles, seus rostos ficaram vermelhos de raiva. Rápidos para ficarem bravos, mas lentos para entender, sempre foram assim. Eles nunca conseguiram enxergar além da própria visão limitada. Penny nunca me desprezou, são vocês que sempre nos menosprezaram, apontei, sem paciência. E, de qualquer forma, eu não tenho a menor intenção de tentar medicina de novo. Minha voz era firme, e meu pai ficou tão irritado que uma veia começou a pulsar na testa dele. Por que você e Penny não conseguem entender a nobreza de ser médico? Isso também é culpa da Molina, não é? Ele retrucou, despejando sua frustração nela. Mas Molina nem se abalou. Ela apenas sorriu e disse com calma. Irmão, você é tão teimoso. Flora e Penny não estão dizendo que ser médico não é uma profissão importante. Elas só escolheram outros caminhos. Arquitetura, nutrição e culinária. Segundo você, qualquer um pode fazer essas profissões, né? O silêncio tomou conta da mesa. A conversa só deixou mais claro o abismo entre nós. Meus pais estavam presos a uma ideia ultrapassada de sucesso. Para eles, só existia um caminho certo: prestígio e reconhecimento social. Mas sucesso pode ter muitas formas. Pode vir da paixão e da realização pessoal, não apenas de status. Foi então que uma voz inesperada interrompeu. Mesmo que sejam trabalhos que qualquer um pode fazer, e daí? Meu pai se virou assustado e deu de cara com 3 homens altos e fortes parados por perto. Quem são vocês? Ele perguntou, desconfiado. Um dos homens cruzou os braços e respondeu sem hesitar. Chegamos bem na hora, hein? Você acabou de insultar um arquiteto e o filho dele. Meus pais arregalaram os olhos, surpresos. Naquele momento, Molina se levantou, puxando um dos rapazes para mais perto com um gesto carinhoso. Esse aqui é meu marido. Ela sorriu. É um prazer conhecê-lo, cunhado. O homem sorriu de volta, seus dentes brancos brilhando. Eu sou Hudson. Ele se apresentou com confiança. Molina começou a namorar o senhor Hudson há 6 anos, e eles oficializaram o casamento quando eu fiz 22. Mesmo eu garantindo que ficaria tudo bem, eles foram carinhosos o suficiente para esperar até que eu já fosse adulta para se casarem. Por causa disso, acabei me aproximando dos sogros da Molina e desenvolvi um interesse por arquitetura. No momento em que Molina anunciou o casamento, seu marido falou com um tom firme, pegando meus pais de surpresa e deixando-os sem palavras. Então, o sogro de Molina deu um passo à frente, com um sorriso caloroso no rosto. Prazer em conhecê-lo, Dr. Luke. Eu sou Hudson e administro uma empresa de arquitetura aqui na região. Pelo que entendi, Flora ouviu falar do meu trabalho através da Molina e se interessou. Ele fez uma pausa antes de continuar. Você realmente tem uma filha talentosa. Estou planejando me aposentar em breve e gostaria que Flora entrasse na empresa como arquiteta. Seria uma ótima oportunidade para ela aprender o básico e, quem sabe, dar continuidade ao trabalho no futuro. Meus pais reagiram na hora, levantando a voz. Como você ousa decidir uma coisa dessa sozinho?
Hudson ergueu as sobrancelhas e olhou diretamente para eles. Mesmo que vocês achem que estou sendo presunçoso, não dá para negar um fato, até agora. Vocês nunca demonstraram interesse verdadeiro na Flora. E agora? Só porque a Penny saiu de casa, vocês querem manipulá-la? Isso é inaceitável. Meu pai, indignado, retrucou. Que absurdo! Quem é você para dizer que entende mais sobre a nossa família do que nós mesmos? Hudson manteve a calma e respondeu. É verdade, eu não conheço sua família tão bem, mas sabe o que eu conheço? As relações humanas. E nelas, o que conta é a forma como a gente trata os outros. Ele olhou ao redor, e eu percebi que outros clientes do restaurante estavam prestando atenção. Seus olhares eram frios, cheios de desaprovação. A voz alta do meu pai inevitavelmente chamou a atenção. O silêncio que se seguiu era pesado. E então alguém sussurrou. Nunca pensei que o Dr. Luke, a quem respeitamos por tanto tempo. Alguém murmurou ao fundo, alto o suficiente para ser ouvido. Quem diria que ele olhava os outros de cima assim? Isso não é verdade. Meu pai gaguejou, a voz trêmula. Naquele momento, o chefe do restaurante se aproximou, trazendo o prato favorito dele e colocando na mesa com um sorriso educado, mas frio. Doutor Luke, sinto muito. Deve ser difícil para o senhor comer comida preparada por nós, trabalhadores comuns, mas não se preocupe, não precisa mais passar por isso. A partir de hoje, nosso restaurante não irá mais atendê-lo. Meu pai arregalou os olhos. Espere, não foi isso que eu quis dizer. Ele tentou argumentar, mas sua voz quase não saiu. Outro cliente interveio, tornando a situação ainda pior. Acho que não é adequado para alguém que vê os outros como descartáveis continuar recebendo pacientes em sua clínica. Eu, pelo menos, não vou mais aparecer por lá, e também avisarei outras pessoas. O restaurante inteiro observava a cena em silêncio, com olhares frios e desaprovadores. Meus pais, incapazes de suportar a pressão, saíram às pressas, deixando a comida e os panfletos para trás. Depois desse dia, eles nunca mais me pressionaram a entrar na faculdade de medicina. Finalmente aceitaram que tanto eu quanto Penny tínhamos o direito de seguir nossos próprios caminhos, e que nossas paixões e carreiras eram tão válidas e respeitáveis quanto qualquer outra profissão que eles idealizavam. Com o tempo, meus pais voltaram a me procurar. A voz deles ao telefone parecia diferente, mais hesitante. Flora, queremos esclarecer esse mal-entendido, disseram, quase desesperados. Aparentemente, o incidente no restaurante teve um impacto grande na clínica deles, como atendiam muitos pacientes idosos, que também frequentavam aquele restaurante há anos. A reputação deles sofreu um golpe severo. Infelizmente, o boca a boca entre os idosos da região se espalhou rápido, e logo a clínica do meu pai ganhou uma reputação ruim. Diziam que era um lugar onde os médicos não se importavam com os pacientes. Esse boato veio justo na mesma época da inauguração de um novo hospital perto da estação. Além de médicos qualificados, o novo hospital também tinha um ambiente acolhedor e profissionais mais atenciosos. O resultado? Em pouco tempo, ninguém mais queria voltar para a clínica do meu pai. A administração da clínica começou a enfrentar dificuldades. Meu pai, estressado e sobrecarregado, acabou descontando a frustração na equipe. Isso fez com que muitos enfermeiros e funcionários administrativos pedissem demissão, e com tantas saídas, os rumores de problemas internos só aumentaram, afastando ainda mais pacientes. Sem pacientes e sem equipe, a clínica virou um peso financeiro. Meus pais acreditavam que, se eu ajudasse a esclarecer os mal-entendidos, talvez as pessoas voltassem a confiar neles. Mas quando uma má reputação se espalha, reverter a situação é quase impossível. Na verdade, parte da má fama era justificada. Embora algumas histórias tivessem sido exageradas, havia boatos, por exemplo, de que meu pai teria causado um escândalo no restaurante, humilhando um chefe e exigindo desculpas. Esse episódio nunca aconteceu, mas foi contado com tantos detalhes que quase parecia real. No fim, a pressão financeira e a reputação arruinada foram demais para suportar. A clínica da família teve que fechar, cercados por parentes que os culpavam e esmagados pelo próprio constrangimento. Meus pais venderam a casa onde crescemos e decidiram recomeçar a vida no interior, em um lugar mais tranquilo e afastado. 6 anos se passaram. Durante esse tempo, consegui construir minha carreira como arquiteto com sucesso. Trabalho no escritório de arquitetura dos sogros da Molina e,
Embora ainda tenha muito a aprender para chegar ao nível dos grandes designers da área, me esforço todos os dias para alcançar meus sonhos. Um desses sonhos é projetar um restaurante para a Penny e a Molina. Além disso, a Penny e eu queremos abrir esse espaço uma vez por semana para receber crianças da comunidade. Assim como a Molina nos ajudou no passado, queremos retribuir e apoiar essas crianças. Esse objetivo se tornou uma promessa de vida para nós duas. Com o apoio da Molina e dos meus colegas, que compartilham da mesma visão, estamos comprometidos em criar um lugar que vai além da comida, um espaço de aprendizado e crescimento para todos. Cada dia nessa jornada me traz realização e um propósito maior, fazendo com que cada desafio valha a pena.